Existe uma frase escondida no segundo versículo de Deuteronômio que quase ninguém nota. Ela está posicionada entre a abertura do livro e uma marcação de data, como se fosse apenas um detalhe de passagem. Mas quando você compreende o que ela está fazendo ali, o livro inteiro muda de tom. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, é uma jornada de 11 dias de Horebe, pelo caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. 11 dias. Essa era a distância entre o Monte Sinai e a fronteira da Terra Prometida. 11 dias a pé, por um caminho conhecido, em terreno aberto. E então vem o versículo 3. No 40º ano, no 11º mês, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel. O 40º ano. Uma viagem de 11 dias levou 40 anos para ser percorrida. Moisés menciona esse detalhe sem nenhum comentário adicional. Não há explicação. Não é necessário explicar. Todos que estavam diante dele sabiam muito bem o que havia acontecido. Os pais daquelas pessoas chegaram às portas de Cádiz Barneia, contemplaram a terra que Deus havia prometido, ouviram um relatório de 10 espias apavorados e se recusaram a avançar. Preferiram o medo à confiança. E aquela única decisão custou a uma geração inteira tudo o que poderia ter sido. Eles vagaram pelo deserto até que cada adulto que havia feito aquela escolha encontrou a morte. O livro de Deuteronômio existe por causa do abismo entre 11 dias e 40 anos. E o que Moisés faz com o tempo que lhe resta é uma das cenas mais impressionantes de toda a Escritura. Estamos por volta do ano 1406 a.C. Moisés tem 120 anos de idade. 4 décadas guiando Israel. Ele os tirou do Egito, enfrentou o faraó, abriu o mar, subiu a montanha, desceu com as tábuas da lei e viveu como mediador entre Deus e um povo que parecia incapaz de parar de se rebelar. E agora Deus lhe disse que não seria ele quem terminaria a jornada. Por causa do que aconteceu em Meribá, quando golpeou a rocha em vez de falar com ela como ordenado, a entrada na terra lhe foi vedada. Ele sabe que está prestes a morrer. E as pessoas diante dele são a segunda geração. Seus pais viram o Mar Vermelho se abrir. Seus pais ouviram a voz de Deus no Sinai. Seus pais provaram o maná pela primeira vez e assistiram a água brotar de uma pedra árida. Mas a maioria dessas pessoas era criança pequena durante aqueles eventos, ou ainda não havia nascido. Elas não estiveram na montanha. Só conheceram o deserto. Estão acampadas nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão. Se olharem para o oeste, podem ver a terra que estão prestes a habitar. Josué, já designado como sucessor de Moisés, será quem os conduzirá à travessia. Calebe, o outro espião fiel dentre os 12 originais, ainda está vivo. Eleazar, filho de Arão, exerce ministério de sumo sacerdote. Arão já havia morrido. Miriam também havia morrido. Toda a geração que saiu do Egito tinha desaparecido, à exceção de Josué e Calebe. Este é o auditório diante de Moisés. E o que ele lhes oferece não é uma nova legislação. Em hebraico, o livro é chamado de Devarim, que simplesmente significa palavras. O nome grego Deuteronômio vem da tradução grega, a Septuaginta, de uma expressão encontrada no capítulo 17, versículo 18. O texto hebraico diz Misne Torah, uma cópia desta lei. Mas os tradutores gregos a renderem como Deuteronomion, segunda a lei. A tradução não é totalmente precisa. O hebraico quer dizer cópia, não segunda. Mas o nome tampouco está completamente errado. Moisés de fato retoma leis presentes no Êxodo, no Levítico e nos Números ao longo do livro. A diferença é que ele não está simplesmente repetindo. Ele está interpretando, aprofundando, aplicando essas leis a uma geração que está prestes a deixar o deserto e habitar uma terra estabelecida. Não é um simples aqui está a lei novamente, mas sim aqui está o que a lei significa para a vida que vocês terão a partir de agora. O livro se estrutura em torno de 3 grandes discursos. No primeiro, dos capítulos 1 ao 4, Moisés olha para trás. Ele reconta a jornada desde o Sinai até onde estão. Recorda o episódio dos espias, as 4 décadas de consequência, as vitórias recentes sobre o rei Sion e o rei Og no lado leste do Jordão. Adverte contra a idolatria. Sua mensagem é direta: lembrem o que Deus fez, e lembrem o que a descrença custou. No segundo discurso, dos capítulos 5 ao 26, Moisés olha ao redor. Ele reformula os 10 mandamentos. Apresenta o Shema, ao qual voltaremos em seguida. Expõe leis sobre culto, justiça, liderança, guerra, família, propriedade e cuidado com os vulneráveis. Não se trata de regulamentos abstratos. São instruções sobre como construir uma sociedade que reflita o caráter do Deus que os resgatou.
No terceiro discurso, dos capítulos 27 ao 30, Moisés olha para frente. Descreve uma cerimônia de bênçãos e maldições a ser realizada assim que entrassem na terra. E chega ao clímax de todo o livro. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Depois dos discursos, os capítulos 31 ao 34 registram os acontecimentos finais. Josué é investido de autoridade. Moisés escreve a lei e a deposita ao lado da Arca da Aliança. Compõe um cântico e uma bênção para as tribos. Então sobe ao Monte Nebo. Deus lhe mostra a terra que jamais pisará. E ele morre. Deus mesmo o sepulta. Ninguém sabe onde. Essa é a forma do livro. Cada palavra carrega o peso de um homem que fala pela última vez. Agora há algo em Deuteronômio que a maioria das pessoas nunca percebe, e uma vez que você o enxerga, não consegue mais deixar de vê-lo. No Antigo Oriente Próximo, quando um rei poderoso conquistava ou resgatava uma nação menor, as duas partes formalizavam esse relacionamento por meio de um documento chamado Tratado de Suzerania. O conceito é simples. Um tratado de suzerania era uma aliança entre um grande rei, o suzerano, e um vassalo, uma nação menor que dependia da proteção daquele rei. E esses tratados seguiam um padrão identificável. Começavam com um preâmbulo, identificando o grande rei. Em seguida vinha o prólogo histórico, um relembrete detalhado do que o rei havia feito pelo vassalo. Depois as estipulações, as expectativas sobre como o vassalo deveria viver sob a proteção do rei. Bênçãos para a fidelidade e maldições para a traição. Uma lista de testemunhas do acordo. E por fim, instruções para guardar e ler o documento publicamente em intervalos regulares. Imagine desta forma. Um grande rei resgata uma nação menor de um inimigo que ela jamais poderia vencer sozinha. Após o resgate, o rei diz: aqui está quem sou. Aqui está o que fiz por vocês. Aqui está como espero que vivam sob minha proteção. Se forem fiéis, aqui está o que providenciarei. Se forem infiéis, aqui está o que perderão. Os céus e a terra são minhas testemunhas. E vocês guardarão este documento e o lerão em voz alta para que ninguém esqueça os termos. Estudiosos há muito notaram que Deuteronômio se encaixa nesse padrão de maneira impressionante. O preâmbulo. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Capítulo 1, versículos 1 ao 5. O prólogo histórico. Capítulos 1 ao 4, narrando o que Deus realizou. As estipulações gerais. Capítulos 5 ao 11, centradas no grande mandamento. As estipulações específicas. Capítulos 12 ao 26, as leis. As bênçãos e maldições. Capítulos 27 e 28. As testemunhas. Chamo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Capítulo 30, versículo 19. O depósito do documento. Moisés escreveu a lei e a colocou ao lado da arca. Capítulo 31, versículos 9 ao 13 e 24 ao 26. E a instrução para a leitura pública. A cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, toda a lei deveria ser lida em voz alta para todo o povo, incluindo mulheres, crianças e estrangeiros. Capítulo 31, versículos 10 ao 12. O livro é um documento de aliança, estruturado da forma que qualquer pessoa letrada no mundo antigo reconheceria como um acordo vinculante entre um rei e seu povo. E isso reposiciona tudo. Mas aqui está o que torna este tratado diferente de qualquer outro do mundo antigo. Nos demais tratados, o grande rei exigia lealdade pela ameaça da força militar. Você obedece porque eu sou mais forte. Você se submete porque posso destruir você. O relacionamento era construído sobre o poder. Em Deuteronômio, Deus fundamenta sua autoridade em algo completamente diferente. Nenhum livro da Torá enfatiza o amor da forma como Deuteronômio faz. A palavra hebraica é Aav, e ela aparece aqui não como sugestão, mas como mandamento. Deus não apenas exige obediência, ele exige amor. E isso muda tudo sobre como a aliança funciona. Observe a razão que Deus apresenta para ter escolhido Israel desde o início. Não foi pelo tamanho ou pela força deles. O Senhor não vos amou nem vos escolheu por serdes mais numerosos do que os outros povos, pois éreis o menor de todos. Mas porque o Senhor vos amou e para que cumprisse o juramento que fez a vossos pais. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deus escolheu Israel porque os amou. E os amou porque escolheu amá-los. Não há explicação mais profunda oferecida. A aliança não começa com o mérito de Israel. Começa com o coração de Deus. E é aqui que tudo se torna pessoal.
O pulso de todo o livro cabe em 6 versículos. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 9. Começa com o que a tradição judaica chama de Shema, nomeado a partir de sua primeira palavra em hebraico. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A palavra Shema não significa o que a palavra portuguesa ouvir sugere. Em português, ouvir é passivo. O som chega ao ouvido e é processado. Mas Shema em hebraico carrega o peso da resposta dentro da própria escuta. Fazer Shema é ouvir e agir, escutar e obedecer. A palavra em si recusa-se a separar a compreensão da ação. E então vem o mandamento: ame a Deus. A palavra hebraica av não é primariamente sobre emoção. É sobre comprometimento, ação, lealdade vivida no cotidiano. Deuteronômio é o primeiro livro da Bíblia a ordenar diretamente o amor a Deus. Antes de Deuteronômio, a ênfase recaía sobre o temor a Deus, sobre ficar diante de sua santidade com reverência. Deuteronômio não descarta isso. Acrescenta algo a isso. O capítulo 10, versículo 12, coloca os dois juntos. Que é que o Senhor teu Deus pede de ti senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames, que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. Temor e amor, lado a lado. Reverência e intimidade na mesma frase. E observe as 3 dimensões do amor que são pedidas: coração, alma e força. Em hebraico, o coração, leval, não é a sede da emoção. É a sede do pensamento, a mente, o lugar onde as decisões são tomadas e as intenções se formam. Alma, nefesh, refere-se à pessoa completa, ao ser em sua totalidade. E força, meud, é a mais interessante das 3. Ao longo do restante da Bíblia hebraica, meud funciona como advérbio. Significa muito, ou grandemente, ou em grande medida. Este é o único lugar em toda a Escritura onde aparece como substantivo. E como substantivo, significa algo como a plenitude de você, sua capacidade total, tudo o que você é. Moisés está pedindo um amor que engaja a mente, que abrange o ser inteiro e que se estenda até o limite mais distante da capacidade humana. Esse versículo se tornou o centro do culto judaico, recitado toda manhã e toda noite por milhares de anos. Quando Jesus foi perguntado sobre qual mandamento era o maior, citou exatamente esta passagem. O pulso de Deuteronômio revelou-se o pulso de toda a Bíblia. Se este tipo de conteúdo tem sido valioso para você, considere se inscrever no canal Profundamente Simples e deixar um like neste vídeo. Sua inscrição não é apenas um número, ela ajuda esta palavra a chegar a mais pessoas que precisam ouvi-la. Obrigado por estar aqui. E o que vem após o Shema nos versículos 6 ao 9 não é uma instrução ritual. É uma estratégia de saturação. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensiná-las a teus filhos, e delas falarás quando estiveres em tua casa, quando caminhares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Atá-las-ás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre teus olhos. Escrevê-las-ás nos umbrais de tua casa. A aliança não foi pensada para viver dentro de um pergaminho. Foi pensada para viver no ritmo da vida diária, nas conversas à mesa, no primeiro pensamento da manhã e no último pensamento da noite. Moisés está descrevendo um relacionamento tão abrangente que nenhum canto da vida fica de fora. As leis que preenchem os capítulos 12 ao 26 são frequentemente o motivo pelo qual as pessoas param de ler Deuteronômio. Parecem um código jurídico, mas não são entregues como tal. Moisés está pregando. Ele pega a legislação dada no Sinai e a interpreta para um povo que está prestes a deixar a vida nômade do deserto e estabelecer-se em uma terra saturada de religião e cultura cananeia. E quando você recua e observa o padrão dessas leis, algo emerge com clareza. Elas protegem consistentemente as pessoas com menos poder. A viúva, o órfão, o estrangeiro, o levita, que não tem herança de terra e depende inteiramente da generosidade da comunidade. A cada 3 anos, um dízimo era reservado especificamente para esses grupos. Quando colhesse o seu campo, não devia voltar para apanhar o que ficou para trás. Deixa para o estrangeiro e para o órfão. Quando emprestasse a um vizinho pobre, não podia cobrar juros. Se tomasse o manto de alguém como garantia, devia devolvê-lo antes do pôr do sol para que ele pudesse se cobrir enquanto dormia. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 ao 18, âncora tudo isso no próprio caráter de Deus. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva,
e que ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. O versículo seguinte tira a conclusão: amareis, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Capítulo 10, versículo 19. Vocês já foram vulneráveis. Deus os protegeu. Agora protejam os outros como ele os protegeu. As leis chegavam até a impor limites ao próprio rei. Se Israel algum dia fosse governado por um rei, ele não deveria acumular cavalos em excesso, nem riquezas exageradas, nem muitas esposas. E deveria escrever pessoalmente uma cópia da lei e lê-la todos os dias de sua vida, para que o seu coração não se exaltasse acima de seus irmãos. Capítulo 17, versículos 14 ao 20. O poder não deveria se concentrar. Deveria ser exercido com responsabilidade. Essas leis não são regulamentos arbitrários. São um retrato do que uma comunidade parece quando é moldada pelo caráter do seu Deus. Mas é aqui que a história dá uma virada que transforma o modo de ler tudo o que Moisés esteve dizendo. Moisés sabia algo que o povo não sabia. Ele sabia que eles falhariam. Observe as proporções. As bênçãos pela obediência ocupam 14 versículos. Capítulo 28, versículos 1 ao 14. As maldições pela desobediência ocupam 54 versículos. Capítulo 28, versículos 15 ao 68. Moisés passa quase 4 vezes mais tempo nas consequências da infidelidade do que nas recompensas da fidelidade. Não é pessimismo. É honestidade. Ele conhece o seu povo. E vai ainda mais fundo do que a proporção sugere. Deus lhe disse diretamente no capítulo 31, depois que descansares com teus pais, este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estranhos da terra que vai, e me abandonará e quebrará minha aliança. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. Moisés disse o mesmo ao próprio povo. Sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Capítulo 31, versículo 29. Ele até compôs um cântico como testemunha contra eles. O Cântico de Moisés no capítulo 32 é uma das peças de poesia hebraica mais antigas da Bíblia. Ela narra todo o arco antes mesmo que aconteça. A fidelidade de Deus, a rebeldia de Israel, as consequências que se seguem e a vindicação final de Deus. Moisés a ensinou ao povo para que, quando tudo fosse por água abaixo, o cântico ainda estivesse em suas bocas, testemunhando a verdade que haviam abandonado. Ele está entregando uma aliança que sabe que eles irão romper. E é por isso que o capítulo 30 é tão surpreendente. Porque enterrada dentro do seu discurso final, Moisés planta uma promessa que alcança muito além dos termos da aliança do Sinai. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que vivas. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Observe o eco. O Shemá no capítulo 6 ordenou a Israel que amasse a Deus de todo o coração e de toda a alma. Aqui no capítulo 30, Moisés diz que o próprio Deus fará o trabalho interno necessário para tornar esse amor possível. O mandamento apontava para o que era necessário. A promessa aponta para o que Deus providenciaria. Moisés já sabia que a lei externa não poderia transformar o coração humano. Por isso plantou uma semente. Séculos depois, o profeta Jeremias a regaria. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E Ezequiel, depois dele, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. A nova aliança estava crescendo dentro da antiga antes que alguém tivesse um nome para ela. Portanto, aqui está onde estamos. Deuteronômio é o discurso final de Moisés para uma geração que não estava no Sinai. O livro tem a forma de um tratado de aliança do mundo antigo, mas seu motor é o amor, não a força. Em seu centro está um único mandamento: ouça Deus e o ame com tudo o que você é. Em torno desse mandamento, Moisés constrói leis projetadas para criar uma sociedade que reflita o caráter de Deus. Ele sabe que vão falhar. Diz isso a eles. E ainda assim, enterrada dentro do próprio discurso da aliança, planta a promessa de que Deus mesmo um dia mudará o coração por dentro. A lei aponta para a necessidade. A promessa aponta para a resposta. Esse é o arco do livro. E para onde ele conduz a seguir pode ser a parte mais importante. Depois do seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto por 40 dias. E quando o diabo veio tentá-lo, algo extraordinário acontece. Jesus respondeu 3 vezes. Cada resposta veio do livro de Deuteronômio. Quando o diabo disse para transformar pedras em pão, Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando levou ao pináculo do templo e disse para se lançar de lá, Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16: Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando lhe ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 3 tentações. 3 respostas. Todas vindas de Deuteronômio. E não são citações aleatórias. Observe de onde elas vêm. As 3 são retiradas da sessão em que Moisés estava lembrando Israel sobre o que havia aprendido, e o que havia falhado, no deserto. Isso não é coincidência. Veja os paralelos. Israel passou 40 anos no deserto e falhou repetidamente. Murmurou por causa do pão. Então Deus deu maná e ensinou que a vida depende de mais do que comida. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Testou a Deus em Massá, exigindo provas de que ele estava presente quando as coisas ficaram difíceis. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Adorou um bezerro de ouro no Sinai, trocando Deus vivo por algo que suas próprias mãos haviam fabricado. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 13 e 14. Cada tentação que Jesus enfrentou no deserto correspondia a uma falha que Israel já havia cometido. E Jesus respondeu a cada uma citando a lição que Israel deveria ter aprendido na primeira vez. Israel passou 40 anos no deserto e fracassou. Jesus passou 40 dias e teve êxito onde eles falharam. Ele é o filho fiel, o Israel obediente, vivendo a aliança que Deuteronômio exigiu, mas que ninguém antes dele havia cumprido. Onde a primeira geração quebrou, ele sustentou. E há mais um fio em Deuteronômio que une tudo. No capítulo 18, Moisés diz ao povo: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvireis. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Um profeta semelhante a Moisés. Alguém que falaria as palavras de Deus da forma como Moisés o fez, que mediaria entre Deus e o povo da forma como Moisés o fez. E então, ao final do livro, depois que Moisés morreu, o narrador acrescenta uma linha que ressoa por toda a escritura restante. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Nenhum profeta como Moisés surgiu. Essa frase permanece em aberto. É um acorde não resolvido à espera de resolução. E o Novo Testamento o recolhe. Pedro, de pé nos átrios do templo após curar um coxo, cita Deuteronômio, capítulo 18, diretamente e aplica-o a Jesus. Atos, capítulo 3, versículo 22. Estevão, em seu discurso final antes de ser apedrejado, faz o mesmo. Atos, capítulo 7, versículo 37. As multidões nos evangelhos continuam perguntando: é este o profeta? João, capítulo 1, versículo 21, capítulo 6, versículo 14, capítulo 7, versículo 40. A figura que Moisés havia prometido havia chegado. E não veio apenas para transmitir as palavras de Deus como Moisés fizera. Ele era a palavra. E lembre a promessa que Moisés plantou em Deuteronômio, capítulo 30. A circuncisão do coração. Ela encontra sua expressão mais plena na nova aliança que Cristo estabeleceu. Paulo escreve em Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29. A verdadeira circuncisão é a do coração, pelo Espírito. O que Moisés só pôde prometer, Cristo tornou possível. A lei dizia: ame a Deus com todo o seu coração. O Evangelho lhe dá um coração novo para amá-lo. Até a grande escolha de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, encontra sua resposta em uma pessoa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. E ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. A escolha que Moisés colocou diante de Israel não era, em última análise, entre duas opções. Era entre duas direções. Uma leva a uma pessoa. A outra se afasta de ela. Pense no que significa escrever uma carta a alguém que você ama, sabendo que não estará presente para o que vem a seguir. Você não desperdiça palavras com trivialidades. Escreve sobre o que importa mais. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem o amou. Faça as escolhas que conduzem à vida. Fique próximo ao que é verdadeiro. Isso é Deuteronômio. Moisés não pode cruzar o Jordão.
Então fala tudo o que sabe ser verdadeiro para dentro do coração do povo que conduziu por 40 anos. Cada advertência, cada promessa, cada mandamento é um homem derramando o que conhece antes que a porta se feche. Se você chegou até aqui e este conteúdo tem alimentado a sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que nunca leu Deuteronômio e que não faz ideia do que está perdendo. E se ainda não se inscreveu no canal Profundamente Simples, faça isso agora. Cada inscrição ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. A estrutura deste livro carrega um desafio que sobrevive ao seu público original. Cada geração precisa fazer a aliança sua. A fé da geração anterior não vai carregar você até a outra margem do rio. Você não pode herdar o relacionamento de outra pessoa com Deus da mesma forma que herda terras ou propriedades. Você precisa ouvir o Shema por si mesmo. Você precisa escolher por si mesmo. E um dos avisos mais cortantes de Moisés em Deuteronômio não tem a ver com o deserto. Tem a ver com a prosperidade. Quando tiverdes comido e vos saciardes, e construído boas casas para habitardes, e vossos rebanhos e manadas se multiplicarem, e o vosso prata e ouro se multiplicarem, então o vosso coração se exaltará, e vos esquecereis do Senhor vosso Deus. Moisés não estava preocupado com a sobrevivência de Israel no deserto. Deus já havia provado que podia prover no deserto. Moisés estava preocupado com o que aconteceria quando as coisas ficassem confortáveis. A maior ameaça à fé, sugere Deuteronômio, não é o sofrimento. É o sucesso. Porque o sucesso sussurra que você conseguiu por conta própria, que ganhou por méritos próprios, que não precisa do Deus que o carregou pelo deserto. E a semente que Moisés plantou no capítulo 30 ainda está crescendo. A lei podia prescrever comportamento, mas não podia transformar o coração. Conformidade externa sem mudança interna nunca foi o que Deus queria. Nunca foi o objetivo. O objetivo sempre foi um coração que ama Deus porque foi renovado por dentro. Esse convite não expirou. E a lacuna de 11 dias ainda é um aviso. A distância entre onde você está e onde Deus está chamando você pode ser menor do que você imagina. Mas o medo tem um jeito de transformar uma jornada de 11 dias em 40 anos no deserto. A terra sempre esteve lá. A promessa sempre foi real. O que falhou não foi o destino. Foi a disposição de confiar naquele que estava conduzindo. Moisés subiu o Monte Nebo. Deus lhe mostrou a terra. Cada vale, cada colina, cada extensão de território que havia sido prometida a Abraão, a Isaque, a Jacó. Ele viu tudo. E então morreu, com a visão da promessa diante dos olhos, sem jamais nela ter pisado. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Por séculos, essa frase permaneceu em aberto. Ninguém a preencheu. Nenhum profeta carregou o peso que Moisés carregou. Ninguém falou com Deus da forma que Moisés o fez. A promessa do capítulo 18 esperou. E então um homem de Nazaré se levantou no deserto, citou Deuteronômio 3 vezes, e viveu a aliança que uma nação inteira não conseguiu cumprir. O profeta semelhante a Moisés havia chegado. E não apenas apontou para a terra prometida à distância. Ele se tornou o caminho para dentro dela. Deixe um comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal Profundamente Simples, compartilhe com alguém que nunca leu Deuteronômio e não sabe o que está perdendo. Que o Deus que convoca o céu e a terra como testemunhas venha ao seu encontro hoje, em qualquer deserto em que você esteja.